Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Onda Espírita para mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, vamos agradecer a Deus e a Jesus, aos amigos espirituais, Francisco de Assis, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, os mentores espirituais amigos, para que nós possamos estar juntos no aprendizado e no conhecimento da doutrina espírita. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa estar junto de nós. Que assim seja. Que ótimo, né? Então, gente, venha conhecer o canal. Cleide, eu gostei do vídeo, tá? Playlist, canal Onda Espírita, canal filantrópico, onde o nosso objetivo é o quê? Levar o conhecimento da doutrina espírita. Todos nós somos voluntários. Evangelho no lar, música, entrevista, leitura de livros, comentários, né? E estudos de livros. Loucura e obsessão. Venha conhecer. Dê o seu joinha, dê o seu comentário. Se não gostou também é muito bom para a gente ter um parâmetro, né? De como está indo o nosso trabalho. Venha conhecer, vale a pena. E hoje, continuando, capítulo 6, vídeo 9, Destino e Sexo, do livro Loucura e Obsessão, psicografado por Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno. Continuamos. Bom, do capítulo anterior, Lício expôs todo o que estava acontecendo com ele, principalmente a parte emocional, também psicológica, lógico, né? E a orientadora, após ela se recolheu, que ela estava é uma orientadora que através do médium antenor ela se manifesta, e nesse recolhimento interior dela, onde ela estava numa espécie de concentração, ela foi buscar a origem de tudo que o Lício está passando na atualidade. Então, ela foi buscar o anterior, as outras vidas, para que ela pudesse, através desses momentos em que ela estava na concentração, poder amparar aquela criatura que estava ali à sua frente, né? E Filomeno ali, na expectativa, né? Que ele ali sabia, tinha certeza que ela iria trazer para a atualidade. Filomeno relata, que eu achei interessante para colocar para vocês, que o Dr. Bezerra, considerado psicólogo do amor, ele costumava atender os necessitados dessa área, que nós colocamos nos vídeos anteriores sobre Lício, né? Percebendo o interesse de Filomeno, que ele coloca, eu achei interessante ele colocar, percebendo esse meu interesse, ele veio ao meu encontro e disse o seguinte: Filomeno, sexo tem a sua função como um instrumento a serviço da vida, veículo da perpetuação da espécie onde foi programado pela divindade. Tem sido gerador de incontáveis males através dos tempos, em face do uso que o homem, o ser humano em geral, em especial lhe tem dado. E ele explica sobre a lei natural, que a lei da reprodução ela já está ali na anatomia, que os animais eles têm a parte do instinto, mas ele cumpre o objetivo e a finalidade da reprodução, assim como as plantas, mantendo o equilíbrio. O homem, de acordo com a atualidade do estágio, né, do ser humano na Terra, o que foi colocado para ele significa que o sexo ele vem acompanhado das emoções e das sensações, de modo que proporciona o quê? O prazer, facultando, né, o interesse entre os seres e assim preenchendo a destinação do que é a lei da reprodução. Porque se não houvesse o prazer, seria dolorido o ato sexual pelo instinto. Mas o homem tem a razão, tem as emoções, digamos que muitas pessoas usam a química. Mas ele coloca, vinculado, porém, ao vício, ao abuso, ele traz dor e sombra. Momento de reflexão de Filomeno. E o Dr. Bezerra continua na sua explicação maravilhosa. Ele fala, o espírito, ele é assexuado.
Ele não tem a preferência feminina ou masculina. A psicologia dele, ela vai de acordo com a experiência da organização física. Olha que interessante. E ele coloca também, a própria vida elabora formas que completam a favor do quê? Da continuação, ou seja, do cumprimento da lei de reprodução. Isso sempre respeitando o livre-arbítrio. Nós não vamos entrar em detalhes. E ele coloca assim que ele vai começar a explicar algumas situações que as pessoas veem, digamos assim, de uma maneira diversas dentro do psicológico e físico e o sexual. Ele fala primeiro dos heterossexuais, que eu achei interessante. Ele fala que estas formas, na busca da felicidade através do progresso do ser, este ideal de felicidade, ele supera muitas vezes aquelas emoções e sensações fortes, aonde leva muitas vezes ao desequilíbrio. E vai lentamente preenchendo as emoções superiores, porque à medida que você vai se elevando, buscando a felicidade, buscando a evolução do próprio ser, realmente você vai se tornando uma pessoa como ele mais, digamos assim, espiritualista, né? Ou espiritual. E ele diz assim que muitos desses indivíduos, desses espíritos, que para eles, como diz, não importa a forma, e a psicologia e a parte psicológica deles vai se adaptar de acordo com a forma física. Então para eles não importa tanto vir como feminino ou masculino. Numa experiência ele pode vir como masculino, na outra como feminino. Mas em algumas situações eles são atendidos às suas aspirações, digamos assim, olha, eu quero reencarnar umas 3, 4 vezes feminina. Reencarna feminino, quer voltar feminino novamente. É assim como o masculino. Então, eles têm essas permissões desses pedidos, tanto feminino, porque eles não são arraigados, assim, eles não estão, assim, digamos assim, amarrados só para vir com aquele sexo, só para vir como masculino, como feminino, não. Eles têm a sexualidade global. Então, para eles, a inspiração, a importância para eles é a evolução do ser, é a busca da felicidade. E essas experiências ajudam o quê? A própria evolução, tanto vindo como masculino, como um feminino. Então, eles são desprovidos daquelas paixões, digamos assim, que leva a transtornos e desequilíbrios sexuais. Geralmente, eles buscam ter aquele lógico, que cada caso é um caso. Muitas vezes eles veem como os heterossexuais, que na parte da ciência, na parte matéria, nós falamos que heterossexuais é o homem e a mulher. São os sexos masculino e feminino que se unem. Esses são os eretos que têm atração um pelo outro, um amor um pelo outro, que acaba, digamos assim, acaba o objetivo de um relacionamento, né? Acaba indo na finalidade de um relacionamento, e com essa finalidade de relacionamento, muitas vezes eles vão cumprindo a lei, né? Que é a lei da reprodução, que faz parte natural natural, né? Das leis naturais. E ele coloca aqui, eu achei interessante, que eles não têm ímpeto descontrolados a essa parte. Então eles são mais calmos, são mais seguros, eles não têm o compromisso de estar sempre em alerta em relação à parte da sua sexualidade. Esses são os denominados heterossexuais. Ele também continua dizendo para Filomeno, que dá uma respiradinha, que nós temos os assexuados. E ele coloca uma nota interessante, doutor Bezerra. Gente, eu leio, porque é doutor Bezerra falando e explicando, não dá para interpretar. Ele já é uma interpretação pedagógica maravilhosa. Então a gente lê, né? Então vamos lá, juntos. Outros dizem, receosos em repetir as façanhas prejudiciais, eles solicitam, e conseguem formas neutras. Então, já preocupados em não cometer os mesmos erros, então já é um sinal de evolução, né, gente? Eles buscam eu quero vir em forma neutra. O que é uma forma neutra? Olha que interessante essa explicação do Dr. Bezerra. Eles possuem anatomia masculina ou feminina com uma psicologia destituída de interesse por tal ou qualquer manifestação erótica.
Olha só, né? Chamados de pessoas brandas, inspira sentimentos nos outros. Eles podem até inspirar sentimentos de atração, de amor, porém não se deixam levar pelos apetites correspondentes por serem psiquicamente assexuados. Olha o psíquico, como é importante o pensamento, envolvendo as nossas atitudes, né? Então, embora possuam todo o mecanismo genésico perfeito e hormônios correspondentes, eles psiquicamente são assexuados. E dessa maneira eles executam trabalhos maravilhosos. Então nós temos pessoas na parte da ciência de pesquisa, são cientistas, na parte da filosofia, que são os escritores, poetas, religiosos. Então eles transferem essa energia tudo para poder estar fazendo algo, às vezes até para a humanidade. Os cientistas, eles estão assim, praticamente, eles não têm, a vida deles é uma dedicação grandiosa, vamos dizer assim. Os religiosos também. E por aí vai. Aí, Filomeno respirou profundamente e continuou, né, olhando para o Dr. Bezerra, dizendo assim: tem mais? Tem. Dr. Bezerra, ele faz comparações entre o homem primitivo, aquele que ainda nós vivíamos nas árvores, né? Que nós tínhamos pelinho, andava de quatro, o homem da caverna, o Erectus sapiens, o tecnólogos, ou os homens tecnólogos e os homens espiritual. Ele faz uma comparação interessante, ele diz assim, né? O ser humano, do homem primitivo, né? Até o ereto, houve modificação olha, gente, eu vou repetir com calma. Anatomofisiológicas do ser em relação ao progresso. Então, desde quando nós tínhamos pelo vivo na árvore, até agora que o futuro seria o homem espiritual, ligado mais à espiritualidade, houve várias modificações. E ele diz o seguinte: hoje, o psiquismo do ser é superior. O espírito imprime no corpo o que lhe é mais necessário para a evolução que se destina, assim elaborando o órgão e a aparência mais compatíveis às suas finalidades. Então, de acordo com a evolução, há também uma certa modificação. E o próprio espírito, por o psiquismo do ser, ele é superior, né? Hoje o psiquismo do homem, ele é superior ao que estava lá em cima das árvores, que somos nós também. Então, o que ele faz? Ele imprime no corpo, mas ele passa pelo perispírito. Do perispírito imprime para o corpo, na sua anatomia, principalmente a aparência mais compatível às suas finalidades, que é o quê? A evolução e o seu progresso. E ele diz: é compreensível do Homo sapiens ao Homo tecnológicos, olha só, tecnológicos, haja ocorrido sutis alterações. Então, do homem lá embaixo a esse, acontecem alterações. E essas alterações que preparam a forma do futuro homem espiritual, em condições o quê? Melhores. Então, à medida que vai se passando. E ele diz assim: nesse inteirinho, ou seja, nesses intermédios que são grandiosos, né, gente? Desde a época que nós vamos na árvore até agora, é milhões e milhões de anos. Inteirinho, ou mais tempo entre um e outro, surge no laboratório das transformações a interferência das mentes, produzindo fatos marcados pelos transtornos do comportamento anterior do ser lúcido que geram outros tipos, que geram os tipos. Então, ele coloca que através das mentes, a parte comportamental, através das reencarnações, tudo ligado à parte sexual, gente. Vai surgindo que transformações nesse interim, aonde acontece algumas situações que atinge a anatomia, aonde se tem o hermafroditismo, o que seja os hermafroditas, o que tem concomitantemente, ou seja, que manifesta ao mesmo tempo os dois órgãos
sexuais, os dois órgãos genitais, masculino e feminino, chamado também de bissexual. Então é dessa maneira. Então vai tudo dependendo do nosso comportamental, tudo vai dependendo do nosso psiquismo. E essa encarnação como hermafrodita é justamente para o seu ajuste, para que haja nesse interim esse comportamento, uma certa mudança do ser, para que o espírito não haja necessidade de imprimir mais no perispírito, que vai passar por o corpo, que vai atingir os órgãos. Olha que interessante. E aí ele coloca que são chamados também de bissexual, porém, em alguns estudos é chamado de pseudo-hermafroditismo. Ou seja, a pessoa muitas vezes não tem os dois sexos, mas ela tem uma atração sexual para o masculino como para o feminino, que eles dão o nome de pseudo-hermafrodita, tá? Então, continuando, e eu imagino, gente, o nosso querido Filomeno, né? Queixo caído. Dr. Bezerra continua auxiliando a ele e a nós também, né? Com certeza. Há também, Filomeno, o transexualismo. O transexualismo é quando o corpo se encontra definido numa ou outra forma, masculino ou feminino, e o corpo psicológico não corresponde à realidade física, que é o caso do Lício. Aí ele diz: parte para o homossexualismo por impulsos incontrolados do eu espiritual perturbado em si mesmo ou por fatores externos, às vezes a educação, a falta de diálogo, o modismo, às vezes a falta de compreensão. E isso cai dependendo de como ele vai atuar a parte do homossexual, ele vai cair em algumas situações onde vai a depressão, vai o vício, vai partir para a parte que vai atingir o psicológico, transformando em patologia. Então, tudo se tem através do quê? Do equilíbrio. É isso que o Dr. Bezerra está se colocando. Porque muitas vezes a pessoa vindo, cada um na sua condição, no seu gênero, a sua razão, né? De saber o certo e do errado. Aí ele continua, Dr. Bezerra. É, no entanto, na forma transexual, quando o espírito supera a aparência e aspira pelos supremos ideais que surgem as grandes realizações da humanidade, como também sucede na heterossexualidade, destituída de tormentos e anseios lúbricos devassos, que lhe causam graves distonias. Então ele está dizendo que muitas vezes o transexualismo ele pode canalizar, muitos fazem isso, essa energia toda para fazer aquilo que amparar os assexuados fazem, amparar, ajudar ao bem à humanidade, ou se dedicar a alguma coisa, transferir essa energia, para que eles se tornem como os héteros, não como heterossexual, mas sim o pensamento de idealismo do hétero, que ele vai acabar tirando a parte devassa da parte sexual, da prática sexual, tirando do lado, buscando um equilíbrio. É isso que ele faz, uma comparação que pode dar graves distonias. Essa é uma opção do transexual e muitos transexuais encarnados partem para digamos assim, a ação para o comportamental assexuado, aonde é o bem à humanidade, ciência, religiosidade, poesia, teatro, e aí por aí vai, né? Então ele fala, em qualquer forma, portanto, pode o espírito dignificar-se, elevando-se, desde que se não deixe acometer pela loucura do prazer desregrado. Então não está se proibindo e também não se está condenando. É o equilíbrio que sempre lhe proporcionará a necessidade de reparação em estado mais afligente. Lei de causa e efeito. Quer saber mais um pouquinho sobre as leis de causa e efeito? Livro dos Espíritos, Leis Naturais, Leis Divinas. Fica a dica, tá? Neste sentido, a reparação e as aflições é do espírito, gente, para o corpo, e não o contrário. É do espírito para o corpo, como eu falei, o espírito, como estamos dizendo, ele imprime
para o perispírito, e o perispírito imprime para os nossos órgãos. E ele imprime de uma tal maneira, porque essas reparações precisam ser feitas, que vai direto aos genes e direto aos cromossomos, aonde está ali, porque o cromossomos é o que protege, é o nosso DNA, né? Ele protege toda a célula aonde está os nossos genes. Então fica ali, vai começar dali, vai estar impregnado ali. Então é ali que vai começar a fazer toda a parte da nossa anatomia, porque o próprio espírito já imprimiu no nosso corpo, e no nosso corpo vai direto aos nossos órgãos e a nossa formação, tá certo? Então ele serve como um intermediário para poder acontecer esses ajustes, né? Então ele fala o seguinte, que os cromossomos são as respostas orgânicas diante dessa impressão que acontece, estabelecendo as formas sujeitas à ação do ser reencarnado de acordo com as suas necessidades evolutivas. Então, o objetivo de Deus é do átomo ao arcanjo, mas às vezes nós precisamos, pela lei de causa e efeito, de acordo com as nossas necessidades, vai atingir os nossos genes e cromossomos para que nós possamos ter a nossa forma física de acordo com as nossas necessidades para irmos a uma evolução e aprendizado. Dr. Bezerra explica que quando acontece provocação ou descontrole na função, na parte sexual, o ser defronta com a prova de superar, com esforço de educação, de disciplina mental e física, para evitar a sua própria decadência. Maravilhoso, né? Dr. Bezerra coloca essa frase que eu achei maravilhosa. Diferindo dos animais pelo uso da razão, o homem deve utilizá-la em todos os seus empenhos, especialmente nos compromissos para com o sexo, a fim de mais facilmente sentir-se pleno. E ele alerta sobre as escolas comportamentais, que elas dão um certo estímulo ao uso e ao abuso da função, para que possa, tendo esse uso, esse abuso, essa exacerbação, pode assim, digamos assim, evitar as frustrações. Não, gente, não evita, tá? Não evita, pelo contrário, dependendo da pessoa, do equilíbrio, ela vai realmente descer, realmente ela vai ter dificuldades. E ele coloca, o seu uso deve ser regulamentado pela consciência dignificada, facultando o indivíduo o equilíbrio e a harmonia de correntes da permita de hormônios e de afeto, sem que a vulgaridade e o barateamento lhe constitua a razão predominante. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. E ele continua. À medida que o espírito se eleva e se enobrece, o uso do sexo passa por significativa alteração. O silêncio, segundo o nosso querido Filomeno, acontece. E todos ficam observando, refletindo por tudo que o Dr. Bezerra falou. E o Dr. Bezerra quebra o silêncio. E ele diz, como diz o Filomeno, arrematando: o nosso lício, que é o rapaz, encontra-se catalogado como transexual, que foi conduzido pelo tio ao homossexualismo, com todas as agravantes disso decorrentes e outros componentes, conforme constataremos nas explicações da mentora a quem ele recorreu. Observamos. Neste momento, concluindo as suas pesquisas realizadas em profundo recolhimento espiritual, a entidade se manifestou. Então, ela vai falar sobre tudo que ela trouxe da vida de Lício para que ele possa entender o que está acontecendo com ele hoje. E nós vamos estar falando sobre isso no nosso próximo encontro. Por hora, mais uma vez agradeço a atenção de vocês e que Jesus, na sua infinita bondade, envolva a todos e a todas os seus lares em paz, harmonia, equilíbrio, muita saúde. Um beijo no coração e até a próxima.